Fala pessoal, beleza? Hoje a gente não vai falar de trompete, mas a gente vai falar de estojo de trompete. E ele é super importante porque é ele que protege o nosso investimento. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês quando o assunto é estojo é a relação peso versus proteção. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você quiser algo que seja muito fácil de transportar, bem levinho, bem conveniente, muito provavelmente você vai ter que sacrificar alguma coisa no quesito proteção. Por outro lado, se você quiser algo muito protetivo, sabe aquele estojo à prova de bomba atômica mesmo? Muito provavelmente vai ser mais pesado do que você gostaria de carregar. Falando sobre proteção, você sabe o que causa o dano no trompete? É a inércia. Mas você se lembra o que é inércia? Claro, vão pedir ajuda do professor Dr. Massante. Inércia é a propriedade de todo ou qualquer corpo que faz com que ele se mova em movimento retilíneo uniforme, a partir do momento em que a resultante das forças que atuam sobre ele é nula, independente do seu movimento anterior. Quem já teve um professor mala desse na escola? Levanta a mão. O que o professor Massante quis dizer é mais ou menos o seguinte: quando o estojo está caindo, ele quer continuar descendo, só que ele atinge o chão e tem uma parada abrupta. Só que o trompete que está lá dentro continua se movimentando, e até que ele se choque contra as paredes do próprio estojo. E é nesse momento que ele amassa. Quando o estojo é bom, o trompete não fica sacolejando lá dentro. Então esse fenômeno físico que eu acabei de falar acaba sendo reduzido. Mesmo assim, é necessário que haja uma boa camada de acolchoado no estojo para que ele não venha amassar. Quanto mais espessa essa camada de acolchoado dentro do estojo, maior a chance do seu trompete se safar no caso de queda. Mas antes de falar dos estojos da atualidade, eu queria falar um pouco da história do estojo, como que era antigamente. Resumindo, eu posso falar o seguinte: quanto mais antigo o estojo, mais pesado e mais ineficiente ele é. Em resumo, ele tem uma camada de madeira bem grossa, mas sem nenhum acolchoado, o que acaba resultando numa proteção muito fraca. Dá uma olhada nesse estojo. Ele foi feito na primeira metade do século XIX. É super pesado, pois a madeira é bem grossa. E o fecho é super frágil. É só esse ganchinho que abre à toa. E um estojo que não consegue se manter fechado não serve para nada. Mas o problema não para aí. Apesar de pesado, ele não tem acolchoado nenhum. Se cair no chão, o instrumento vai bater direto na madeira. Não vai acontecer nada com o estojo, mas o instrumento vai estar amassado lá dentro. Esse outro estojo é do início do século XX. Tem uma espécie de pedestal onde o instrumento fica apoiado e o instrumento fica preso com uma tira de couro. Já não é tão pesado como o estojo que eu acabei de te mostrar, mas não é leve e tem uma proteção bem fraca. O instrumento não fica bem preso nesse pedestal e no momento da queda ele pode se movimentar e bater a campana na parede de estojo. É bem provável que se um estojo desse cair no chão, vai amassar o instrumento. Por muitos anos, o estojo de trompete era assim, um contorno do instrumento. Apesar de magrinho, esse estojo é pesado e a proteção é bem fraca. Eu já tive um desses no início da década de 90 e já vi pessoas relatando a mesma coisa. Esse tipo de estojo tem os mesmos problemas dos anteriores. Ele é pesado, pois é feito de madeira grossa, mas o trompete está solto lá dentro do estojo. Se cair no chão, vai amassar. Agora vamos falar dos estojos usados hoje em dia. Por mais que a coisa evoluiu bastante, até hoje os estojos mais utilizados são de madeira. Esse estojo que eu estou mostrando agora é de 1938, mas algo muito parecido com isso é fabricado até hoje. Especialmente esses estojos do mercado paralelo, são muito parecidos com esse aqui. Esse modelo já tem mais acolchoado e é mais protetivo que os estojos que mostrei anteriormente. Entretanto, esse especificamente eu acho muito pesado para pouca proteção. Eu cheguei a ter um estojo muito parecido com esse da foto. É basicamente o mesmo estojo fornecido pela BA desde a década de 40. Já um pouco mais leve e um pouco mais protetivo que
que é aquele estojo de 1938 que eu acabei de te mostrar. Mas mesmo assim não é o suprassumo quando o assunto é proteção. Nele já tem um desenho onde o instrumento vai ficar encaixado, o que ajuda muito para que o instrumento não fique se movendo no caso de queda. Hoje em dia as marcas como Ba e Schilke fornecem um estojo assim. Por fora ele é uma recriação dos estojos Ba da década de 50 e 60, como esse da foto. Até mesmo as cores foram copiadas do modelo antigo, mas a proteção já é bem melhor. Observe como o trompete fica travado aqui pela campana. Ele não consegue se movimentar nem para frente nem para trás. Outra coisa interessante, existe uma boa camada acolchoada aqui que amortece os eventuais impactos. Nesses estojos modernos há uma dupla camada de espuma, com densidade diferente. Uma bem leve, mais molinha, e outra mais pesada, mais dura. Isso ajuda muito no amortecimento de queda. Outra coisa interessante é que o cotovelo da campana fica bem longe da parede do estojo. Assim não existe o perigo dessa parte tão sensível do trompete se chocar. Bom, eu falo sem medo de errar. Esses estojos de hoje em dia são muito mais protetivos que os estojos do passado. Embora por fora eles sejam muito mais parecidos, mas eu garanto que a proteção deles é muito melhor. Antes de passar para os próximos tipos de estojo, eu gostaria de falar de dois estojos do passado que eram muito legais. O primeiro é o estojo do Constellation. Nele existe uma parte redonda, onde é encaixado o cotovelo da campana. Sendo bem sincero, não existe muito acolchoado, nem na região da borda da campana, nem no cotovelo da campana. Mas esse disco limita bastante o movimento do trompete, e portanto ele não se choca contra o próprio estojo. Os trompetes olds mais antigos normalmente vinham com um estojo da marca Lifton. Apesar de antigo, eles tinham um desenho muito interessante. A campana é encaixada dentro de um cone, o que diminui drasticamente a chance de amassar a borda da campana. E do outro lado, o cotovelo da campana também tem uma grande quantidade de acolchoado. Na minha opinião, é um desenho brilhante que já existia desde o final da década de 30. Vamos passar para um tipo de estojo que tem feito muito sucesso nas últimas décadas. Os estojos de fibra. Aqui no Brasil, a marca mais conhecida desse estojo é MB Cases, também conhecido como Bona. Normalmente esses estojos já são bem mais levinhos que o de madeira, mas a carapaça dele é extremamente dura. Dificilmente algum acidente vai ser tão grave o suficiente para quebrar essa carapaça. Outra coisa notável nesse tipo de estojo é que ele tem um revestimento por cima da fibra de vidro. Pode ser nylon ou couro. Outra coisa bem específica desse tipo de estojo é que ele usa zíper ao invés de fechos. Tem gente que gosta, mas tem gente que detesta. Eu particularmente acho que é bem leve e comporta praticamente qualquer trompete. E a carapaça é bem dura e protege bastante. Todavia, eu acho que ele tem um aconchoado insuficiente, especialmente próximo da borda da campana. Eu já ouvi relatos de trompetistas que deixaram o trompete cair no chão e amassou a borda da campana. Hoje em dia o Bona tem estojos mais eficientes. Normalmente ele trava o instrumento pela própria máquina do instrumento com blocos de EVA. Assim o instrumento não fica chaculejando lá dentro e assim ele não se choca contra as paredes do próprio estojo. Bona é apenas a marca mais conhecida por nós brasileiros, mas existem muitas outras marcas. Eu gosto muito desse torpedo modelo Coyote. Ele já é bem mais pesado que o Bona, por diversos motivos. Primeiro que esse couro é muito mais grosso e o couro pesa pra caramba. Segundo que o acolchoado dele é muito mais espesso. Ele é pesadão, mas é muito bruto. Dificilmente algum acidente é grave o suficiente para machucar o instrumento aqui dentro. Além de fibra de vidro, o estojo pode ser feito de outros materiais, como fibra de carbono, ABS, policarboneto. A essência é basicamente a mesma da fibra de vidro. O que pode mudar é o peso, a resistência, eu quero dizer a dureza do material, e especialmente o preço. Um estojo de fibra de carbono custa praticamente o mesmo preço de um trompete profissional. Outro tipo de estojo que é bem diferente de tudo que a gente viu até agora é o torpedo. Por incrível que pareça, ele é feito a partir de um cano de água, desses grandões que a gente encontra em indústria ou edifício. Ele é muito resistente, muito mesmo. Logo que ele foi lançado, apareceram na internet fotos com estojo debaixo das rodas de um carro.
Além disso, o acolchoado é muito grosso. Na minha opinião, esse é o estojo mais protetivo do mercado. Esse aqui é a prova de bomba atômica mesmo. Lógico, tem seu lado ruim também. Esse modelo é bastante pesado, especialmente esse de couro, porque o próprio couro já é pesado. E se você for desastrado, você pode bater em alguém. E acredite, machuca bastante. Existe uma versão nacional. Eu creio que em termos de resistência, a cópia nacional seja boa também. Mas o acolchoado nas laterais não é tão espesso, o que deixa o trompete mais solto. E aqui na tampa, no modelo original americano, existe um bolso, onde você pode guardar os bocais e demais acessórios. Já na versão nacional, aqui é só uma camada de espuma. Agora, se é descolado, não quer carregar nada muito pesado, muito provavelmente você vai optar por uma gig bag, que aqui no Brasil é conhecido como capa. Mas existe muita diferença entre uma gig bag e outra. Para te mostrar as diferenças, eu tenho aqui duas gig bags para Flugel. Uma delas é um tipo bem comum encontrado no Brasil. Ele é super compacto e bem leve, mas tem bem pouco acolchoado, portanto, se cair no chão é bem provável que amasse o instrumento. Por outro lado, temos aqui esse modelo feito pela Guard Bags. A primeira coisa que vocês vão notar é o tamanho. Apesar de não ser pesada, essa gig bag tem o dobro do tamanho da outra. Uma coisa legal é que, apesar de ela ser apenas uma capa, ela tem uma espécie de entretela ou um plástico aqui dentro, que dá mais estrutura para ela. Fora isso, ela tem espumas do lado de dentro, que ajuda bastante o amortecimento dos eventuais impactos. Uma delas tem um formato de cone e vai dentro da campana. Acredite, isso aqui ajuda muito em caso de impacto. Um estojo que eu acho muito interessante é o do Howard Wiseman. A maioria dos estojos deles tem um formato cilíndrico ou oval. Apesar de ser feito de madeira, esse formato é extremamente resistente. Muito mais resistente do que algo quadrado, por exemplo. Mas o mais interessante está no lado de dentro. O instrumento fica suspenso em blocos de EVA, que é uma espécie de borracha que absorve bastante os impactos. A sensação que eu tenho é que esse tipo de estojo é tão ou mais resistente que o torpedo, só que ele é muito mais leve. De fato, é uma ideia brilhante. Eu só não tenho um desses porque é extremamente caro e porque não comporta trompetes de campana grande. Por último, eu vou falar da minha criação. Normalmente, nos estojos, o trompete fica deitado, ou às vezes em pé. Mas eu visualizei que se ele ficasse na diagonal, eu poderia ter um estojo com dimensões bastante reduzidas. Quem olha esse estojo por fora não imagina que aqui dentro tem um trompete. Isso porque dá a sensação que o estojo é menor do que o próprio instrumento. O segredo é colocar o trompete na diagonal, de maneira que disfarce a parte mais volumosa do trompete, que é o bloco de válvulas. A parte interna desse estojo foi inspirado no Wiseman. Deu um trabalho medonho para cortar esses blocos de EVA, mas eu gostei do resultado. Uma coisa interessante é que tem praticamente 3 centímetros de acolchoado aqui no cotovelo da campana, e a borda da campana fica suspensa no ar, sem tocar em nada. Eu travei o trompete com esses blocos de EVA de tal maneira que ele não fica sacolejando. Além do projeto desse estojo, eu fiz bastante coisa nele. Essas cantoneiras de couro, esses blocos de EVA. Mas quem de fato montou o estojo para mim foi um amigo meu aqui da Zona Leste de São Paulo. O nome dele é Elias Broselin. O único problema desse estojo é o bullying. Agora ficam me perguntando se eu mudei de instrumento e estou tocando sax reto. Outra coisa que vai fazer muito sucesso no futuro: instrumentos com rosca na campana, especialmente no flugel e no cornet. O primeiro a fazer isso foi o Lawler. E ele tinha um modelo até conhecido como briefcase, que aqui no Brasil seria o que a gente chama de 007. Eu fiz a mesma coisa com o meu flugel. Apesar dele ser enorme, ele cabe em uma 007 dessas. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Muito obrigado e até mais.